ideia inicial era para a gente pegar esses torneios, a gente queria pegar aquela coisa bem como que a juventude se comporta nesses torneios, como que é o cotidiano daquilo mesmo, até o encerramento das festas. E a gente foi buscando isso, a gente fazendo pesquisa nos lugares, a gente ia até onde iam acontecer esses torneios, e um dia, fazendo pesquisa no local onde ia ter que era Sarandira, acabou que a equipe deparou com essa família que tinha um comportamento totalmente diferente daquele entorno ali. E quando a gente encontra esses personagens dessa família, eu acho que até pela própria história deles, de ser uma história que não é lá tão feliz assim, a gente optou para ir para o preto e branco, primeiro no tratamento das imagens, né? E a fotografia, acho que ela acabou surgindo na hora muito naturalmente, assim. Eu não queria fazer um filme rural da mesma forma que todas as pessoas em Minas fazem um filme rural, que é, muitas vezes, essa coisa do caos. Desde o começo a gente tinha coisas definidas, que era, a gente vai tentar evitar o caos, essas coisas que são comuns, né, que se você passa um filme com um personagem mineiro, sei lá, em São Paulo, as pessoas gostam daquilo, pô, que legal, que vida simples, e eu, em momento algum, eu queria isso porque, pessoalmente, eu não acho que seja assim. Eu acho que a parada é mais, a vida na roça, ela é muito mais cruel, ela é mais rústica, sentimentalmente, do que parece. Então, eu tinha esse pensamento antes, que eu achava que já valeria a vontade de querer fazer um filme sobre esse assunto. E foi um trabalho delicado fazer trilha sonora para esse filme, porque todo o trabalho dos outros profissionais, do resto da equipe, estava bastante sóbrio. A intenção era ter um tom naturalista no filme em geral. Então, quando chegou na etapa da trilha sonora, o Chico me mandou um corte bruto e descreveu em palavras os efeitos que ele esperava da trilha, os momentos em que a trilha deveria entrar. Eu criei algumas vinhetas, mais do que caberia até, e mandei para ele filtrar. E aí a gente já definiu a música que a gente ia levar para o estúdio. Aí nós gravamos no estúdio, eu com o Valner Del Duca, que é o outro parceiro da trilha sonora. E foi a primeira vez que eu fiz isso dessa maneira. A gente tinha a tela lá, e enquanto eu tocava o violão, a viola caipira, eu assistia as cenas. Então foi realmente sob medida para as cenas onde a música entrou. Nós trabalhávamos muito na roça. Deixávamos os mais pequenos dentro de casa, já com as moças na mão, e ia para o serviço. Voltava, estava quase anoitecendo. Eu vou na frente que eu tenho cachorro, que tem uns cachorros lá. E eu estava com uma ideia muito de uma memória afetiva, assim. Eu cresci numa cidade pequena do sul de Minas, e tinham várias coisas, assim, várias lembranças que eu queria ver se meio que se encaixavam na zona rural daqui também, que eram não só em festa de torneio leiteiro, mas como quermesse, festa de igreja, porque eu sempre achei uma coisa muito visual, e depois que eu me afastei disso, eu comecei a achar isso mais interessante do que eu achava quando eu vivia lá e frequentava essas festas. A Fernanda Roque foi nossa colorista, ela conseguiu fazer um preto e branco até bem marcado, com contrastes, e eu acho que o contraste é muito o que a gente está retratando ali. Eu acho que muito pelo próprio contexto da família, que é uma família que ela contrasta com quem convive no redor dela, no distrito, né? Tinha várias preocupações com respeito, com relação aos personagens, em não distorcer as histórias, em não suavizar, mas também não expor de uma forma feia aquelas pessoas. Eu acho que tudo isso foi atingido, assim. Fiquei muito feliz. E algumas coisas em preservar algumas histórias da família mesmo, e de não expor de uma forma que a gente ficasse cavucando tanto momentos que para eles são bastante significativos, né?
não explorar isso de uma forma, vou pegar isso, vou colocar no meu filme, para o meu filme ter um diferencial que outros não, talvez não tenham, tal, de contribuir assim para uma linguagem, de fazer um filme, deixar meio extraordinário, assim, entendeu? Então talvez na própria edição essas decisões vieram muito, foram bastante difíceis, assim, e a vida deles, né? Então é muito difícil. É um filme sobre eles, assim, então Eles lidam com essa questão da morte de um jeito muito natural. No caso, a matriarca da família, ela já perdeu muitos dos seus filhos, ela até conta sobre alguns deles no filme. E acho que foi um pouco assim, tentando mostrar que até mesmo assim, numa região que não é tão percebida por autoridades, né, um lugar que tem uma pegada de interior, assim, que tem umas coisas que são bonitinhas, né, aquelas casinhas e tal, mas ao mesmo tempo ali existe uma certa miséria. É um lugar que algumas vezes está um pouco até deixado de lado, né? Então acho que isso influenciou muito na forma como a gente retratou isso, nos detalhes que eram trazidos, né, de como a gente ia retratar os personagens. Eu acho que uma coisa que eu achei interessante foi um pouco de imprimir a textura da pele das pessoas, assim, eu acho que deu uma levada um pouco dramática, assim, mas no geral acho que foi muito da sensibilidade também de cada um que participou disso. A Lei Murilo Mendes, que foi que fomentou, né, o resguardo, ela tem um teto de 25 mil. Se a gente for levar em consideração para uma produção audiovisual, às vezes é pouco, mas eu acho que é um exercício, principalmente para quem está entrando no mercado do cinema e na cultura de uma maneira geral. Eu acho que ela é um exercício para a pessoa aprender a conseguir produzir com pouco dinheiro, e acho que no panorama de hoje isso não é uma coisa extremamente difícil. A gente não podia fazer um longa-metragem, tinha uma limitação de tempo, e a história da família, depois que a gente quis conhecer melhor a Terezinha, nós acabamos conhecendo a mãe dela, que é a dona Meletina, a filha, que é a Valdivina, os irmãos dela, e eles estavam muito dispostos, muito abertos a contar as intimidades, contar das histórias deles, da relação deles com o lugar onde eles vivem. E pra gente foi o que mais chamou a atenção, a gente filtrou por isso, assim, as histórias deles já davam um filme mais interessante do que aquela ideia um pouco mais estética, visual que a gente tinha antes, que era de mostrar a ação das festas. E o que rolou também foi que a gente, não só preparados para gravar e se rodar o documentário, a pesquisa para saber como que a gente ia fazer isso também foi registrada, e foi o material que foi utilizado grande documentário. Então, assim, acaba que a gente consegue pegar depoimentos que às vezes ali sem muita pretensão, e costura de uma maneira que consegue dar voz a essas pessoas.